a boca, o coração e a salvação. É o que Paulo diz à igreja em Romanos capítulo 10, o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença, na tua casa, ó Deus, de pessoas estarem em casa, talvez no trabalho, assistindo esse culto online, ó Deus, mais atentos a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, repreende todo mal, toda distração. Senhor, toma a nossa mente, abrimos o nosso coração como terra fértil, para que a tua palavra, a boa semente, caia e frutifique, que não caia numa terra cheia de espinhos, que não caia numa terra, ó Deus, cheia de pedras, nem à beira do caminho, mas que a tua palavra nós venhamos ouvir, guardá-la e praticá-la dia a dia. Toma o teu servo, toma, Senhor, toca na minha saúde, enche-me com teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e dá a revelação daquilo que tu queres falar à tua igreja nessa noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo, ele escreve à igreja de Romanos tantos ensinamentos. O capítulo anterior, ele encerra o capítulo 9 falando da soberania de Deus. Só que agora, o capítulo 10, ele começa trazendo para a igreja que estava em Roma, para os romanos, para os cristãos de hoje, a responsabilidade pessoal. A salvação, ela não é comunitária, ela é algo que cabe a cada um de nós decidir. Eu não posso decidir por você, vocês não podem decidir por mim. É algo individual, é algo que está balizado no nosso relacionamento vertical, você e Deus, crer ou não crer. E aqui no versículo 8, ele diz, olha, porém, o que se tem falado, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A Bíblia muito fala da boca, a Bíblia muito fala dos lábios, a Bíblia muito fala do coração. A boca, por exemplo, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando estamos tristes, nós oramos, Deus ele coloca um novo cântico nos nossos lábios. Nós temos, por exemplo, Tiago ensinando, falando no capítulo 3, o cuidado que se deve ter com a língua, com a boca, com os lábios. A palavra diz que da mesma boca que procede bênção, procede maldição. A Bíblia muito fala da boca, então temos que ter cuidado. Por quê? Porque o que nós falamos tem que estar de acordo com aquilo que vivemos, com aquilo que cremos, com aquilo que acreditamos. A Bíblia também muito fala, não apenas da boca, mas também fala do coração. E é isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Os nossos lábios confessam tantas coisas. Hoje vivemos em uma geração, em uma época, em um período que pessoas falam de tudo. Pessoas usam seus lábios, sua boca e gritam, por tantas coisas, gritam para, por exemplo, torcer por um time, colocam sua força, sua intensidade, seus lábios para coisas seculares. Não estou questionando, é saudável, não há problema nenhum, desde que seja equilibrado, algumas atividades, desde que não desagrade a Deus, mas nós não podemos inverter prioridades. Nós não podemos deixar de amar mais a Deus do que as coisas desse mundo.
Devemos fazer como Jesus nos ensina, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus muito falou sobre prioridade. Então, quando nós olhamos aqui, cuidado com os lábios. Por isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque quando Jesus esteve aqui, muitos até chamaram Jesus de mestre. Muitos até iam até Jesus e falavam Senhor. Muitos naquele grande dia, no dia do juízo, vão falar Senhor, no teu nome curei enfermos, expulsei demônios, sinais realizaram. Mas o que eles vão ouvir? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nem sempre o que se fala é o que é verdadeiramente no coração, e é isso que Paulo está falando à igreja de Roma, é o que Jesus nos ensinou. Então por exemplo, deixa aqui marcado Romanos capítulo 10, vamos às palavras de Jesus, Mateus capítulo 15, apenas mais uma passagem, Mateus capítulo 15, o versículo 8, cuidado com o exterior, Mateus capítulo 15, versículo 8 em diante. Olha o que Jesus fala. Vamos ler o versículo 7. Jesus ele vai combater a tradição, por causa que muitos estavam vivendo uma religiosidade pautada na tradição, e Jesus vai combater essa tradição, dizendo que essa tradição afasta de Deus, que não tem que ser religiosidade, mas tem que ser uma verdadeira entrega, o verdadeiro coração. E Jesus diz assim, olha, versículo 6, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então Jesus ele está falando, olha, vocês estão seguindo a tradição, e a tradição, os costumes, estão invalidando a palavra de Deus. O que tem que ser prioridade na nossa vida é a palavra de Deus. Jesus ensinou isso. Jesus fala em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo a palavra, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Jesus diz em João, ele fala, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim e julgais nelas ter a vida eterna. Só que aqui, além de falar da palavra, Jesus ele está falando, olha, sabe o que vocês estão fazendo? Esse povo que estava ali, honrando mais a tradição do que a palavra. Jesus fala, vocês estão me honrando com os lábios, vocês estão me honrando com a boca, mas o coração está longe de mim. E fica a pergunta nessa noite, preste bastante atenção, aonde está o nosso coração? A Bíblia muito fala, são muitos versículos do coração, de tudo que se tem guardar, guarda o coração. Nele, procede as fontes. O coração é algo fundamental. Só que não estamos falando, desse órgão musculoso que faz. Estamos falando lá do nosso íntimo, do nosso interior. Aquilo que nós, amamos, aquilo que nós buscamos. Tanto que quando aquele jovem pergunta para o Senhor Jesus, aquele escriba, ele fala: Senhor, qual o grande mandamento na lei? Aí Jesus fala: ame a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, assim como o próximo, como a si mesmo, não é amar de qualquer maneira, não é da boca para fora. É amar como? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e de todo o seu coração. Então Jesus está falando do que adianta os lábios. Cuidado. Muitos têm, uma lábia, não é assim que fala, muitos têm, e olha os frutos, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Não adianta falar, olha, eu sou uma macieira e está dando laranja. Jesus fala, pelo fruto conhecereis a árvore. Por isso que nós precisamos trazer essa reflexão para as nossas vidas. Será que o que falamos está de acordo com o nosso coração, está de acordo com os nossos passos estão de acordo com o que falamos? Por isso que Jesus ele traz uma reflexão muito séria.
Assim como Paulo está falando lá, a igreja em Romanos que nós lemos, boca, coração e salvação estão ligados. Jesus está falando, em vão me adoram, versículo 9, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, e Jesus não parou aqui. Diz o versículo 10, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos esta parábola. Aí preste bastante atenção, versículo 16, Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Olha a lição que Jesus vai dar aos seus discípulos. Eles achavam que o que contamina é o que entra. Só que Jesus está falando, como você é, como está o seu coração hoje. É isso que é o perigo. Por isso que o nosso coração tem que ser, uma casa, uma terra cheia de Deus, cheia das coisas de Deus, com prioridade nas coisas do Senhor. Nosso coração, nós não podemos guardar nele qualquer coisa. Cuidado com o que você guarda no coração. Aquilo que você guardar no seu coração pode mudar toda a história da sua vida. Por exemplo, Salmo 119, quando nós olhamos lá o versículo 8, 9, 10 e 11, uma passagem tão linda, como poderá o homem, o jovem, guardar puro o seu caminho, que é longe dessas coisas, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 11, a tua palavra guardei e escondi no meu coração, para não incorrer nesses erros, para não pecar contra ti. Então nessa noite nós estamos falando, é o que Jesus ensinou, cuidado com os lábios, olha o coração. É o que Deus, por exemplo, falou para Samuel, quando fala, Samuel, vai até a casa de Jessé, lá vou escolher um rei, entre os filhos de Jessé escolherei um rei. Aí Samuel vai até a casa de Jessé, aí tem aquele banquete, aí ele olha, falei Josué, falei da pregação já da manhã, aí ele vai, o profeta Samuel olha para todos os filhos de Jessé, e ele diz, olha, talvez seja esse, Eliabe, porque era forte, exteriormente tinha uma boa aparência, só que lá no coração, o que Deus fala para ele? Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Deus está tratando corações aqui nessa noite. Eu olho o coração, eu o reprovei. Aí ele entendeu o mistério. Aí ele falou, olha, acabaram seus filhos? Aí ele, não, ainda tem um que está lá pastando, cuidando das ovelhas, está lá cuidando das ovelhas, manda chamar ele, porque enquanto esse não chegar, ninguém senta à mesa. Deus olha o coração, Deus olha o interior, Deus não está preocupado com o exterior, Deus ele quer um coração quebrantado, contrito, esse Deus não vai rejeitar. Salmo 51. Então, voltando para Romanos, Jesus falou aqui, olha, nós não podemos honrar apenas com os lábios e o coração está longe dele, é em vão. E lá em Romanos, capítulo 10, que foi a passagem inicial que nós lemos, no versículo 8, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, a palavra da fé que pregamos.
Nossas palavras são importantes. O que temos declarado, o que temos pregado, o que temos falado, tem que ser o que está no nosso coração. É isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que ele diz aqui no versículo 9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quem não almeja a salvação? Qual alma, qual ser humano que não quer ter a paz que Jesus dá? Jesus dá uma paz que o mundo não dá. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou. É a paz que excede todo entendimento, é a paz que não é dada como o mundo a dá, como Jesus diz. E que paz é essa? Aqui, na nossa caminhada, vem lutas, vem adversidades, vem situações a serem resolvidas. Às vezes surgem problemas, às vezes surgem contendas, às vezes vem situações que você vive cheio de interrogações, como resolver, como fazer, o que será agora. Mas aí quando você olha essa palavra, você vai lembrar que Ele é o príncipe da paz e Ele enche o seu coração com a verdadeira paz. Na nossa caminhada aqui, e principalmente, a verdadeira paz é você ter a certeza da sua salvação. É aquela paz que, olha, seja a situação que você estiver passando, você sabe que tudo aqui é passageiro, você se apega, você agarra, você guarda as palavras de Jesus, falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. Você tem paz no seu coração, porque lá está o seu tesouro, lá está o seu depósito preparado até aquele grande dia. Você vai receber a sua coroa. Você não está aqui vagando, andando, vivendo de qualquer maneira. Você está buscando a Deus, você quer conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Salvação. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, a condicional, existe um se, é uma condição. Se com a sua boca você confessar, tem que confessar, com a boca confessar Jesus, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por isso que muitos naquele grande dia: Senhor, eu falei, eu preguei, eu curei, no teu nome fiz isso, no teu nome. Era o juízo, e Deus conhece o íntimo, Deus conhece o mais profundo. Naquele dia do juízo, Jesus fala, Ele vai colocar à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. À direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado. À esquerda: apartai-vos de mim. Mas Senhor, eu fiz isso, mas o coração estava longe de Deus. Zele, trabalhe, pavimente o seu coração, cuide do seu coração. Por isso que ele faz questão, é uma profundidade muito grande. Ele não está falando na mente, ele não está falando: eu sou conivente, eu simpatizo com os ensinamentos de Jesus. Tem que ser por completo, é amar a Deus por completo, de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Não é na metade, não é 99,99%, não vai adiantar de nada. Todo o seu coração você tem que crer que Jesus é o Senhor e que Ele é a ressurreição e a vida, como Ele diz em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E nós vemos, por exemplo, só nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, como Jesus fala sobre aquele que crê vai alcançar a vida eterna. Fora dos evangelhos, olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Então tem que crer. Jesus fala, se creres verás a glória de Deus. E é o que ele está falando aqui, mas não é crer apenas com os lábios, não é crer apenas com a mente, mas com o coração. Quem está entendendo? É que dá um glória a Deus, começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Coração de pedra tem que ser despedaçado.
Coração tem que ser de carne, tem que ser um coração, né, quebrantado, contrito, que ama a Deus, que não inverte prioridades, que sabe honrar as responsabilidades sociais, dar a César o que era a César, mas não deixa de dar a Deus o que é de Deus. Por isso que ele diz aqui, a boca confessa. Por quê? Confessa, né? Fazemos isso no batismo, profissão de fé, declarando para todos a sua pública profissão de fé. Mas não adianta falar, mas o coração está longe de Deus. Por isso que ele diz aqui, e crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E olha o que ele diz no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. São muitas bênçãos, muitas promessas para aquele que crê. Poderíamos citar aqui muitos versículos. Creia, não desanime. A fé, ainda que esteja forte, ainda que às vezes passemos por momentos difíceis, a nossa fé venha ficar pequenina, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas creia, não permita que nada venha impedir você de crer. Ainda que muitos ao seu redor desanimem, ainda que muitos venham te afrontar, ainda que muitos venham zombar, não desanime, continue acreditando, creia que Ele é poderoso, creia que Ele é o Todo-Poderoso. É pela fé, é acreditar, mas lá no mais profundo, lá no coração. E ele diz aqui algo fortíssimo, interessante, a palavra, a Escritura de Deus diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. São muitas promessas, bênçãos para aqueles que creem, só que ele diz não será envergonhado. Sabe o que Paulo fala no início da carta aos Romanos, capítulo 1, só você voltar algumas páginas, o versículo 16, ele diz, Romanos capítulo 1, o versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. É o que ele estava falando lá na frente, Escrituras. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Então, quando nós colocamos isso não na mente, não nos ouvidos, mas quando nós colocamos isso no coração, na alma, você vive pela fé. E ele diz aqui, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E lá na frente ele diz, aquele que crê não será jamais envergonhado. Então no momento certo, Deus vai te colocar de pé, vai pegar você pela sua mão, vai firmar seus pés sobre a rocha. Ele é contigo, Ele não te desampara, Ele tem no controle todas as coisas. Assim como aquele que crê não será envergonhado, Paulo lhe diz, olha, eu confesso com os meus lábios que para mim, eu não me envergonho do Evangelho. Muitos se envergonham, muitos às vezes são levados, caem por causa da zombaria e ficam ali com medo. Paulo tem um posicionamento, eu não me envergonho do Evangelho. Podem rir, podem zombar, podem escarnecer, de Deus não se zomba. Às vezes as pessoas sem temor, com os olhos vendados, como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste mundo, deste século, cega o entendimento das pessoas. Mas Paulo ele tem um posicionamento. Ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho, porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, boca você confessa, coração você crê, e assim você vai alcançar a sua salvação. Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação. E como eu disse, são muitas passagens. Se você crê, se você deixa cair por terra, quebrantar o coração, deixar de lado a incredulidade, e você começa a dar espaço no seu coração para a fé, para acreditar, você verá o que Deus há de fazer na sua vida. Creia em Deus, creia no Senhor, creia no seu poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pedimos com a boca, muitas coisas, pensamos muitas coisas. Não há nada errado nisso, você ter seus planos, seus projetos. Pedir é bíblico. Jesus nos ensina a pedir. Jesus diz parábolas sobre o pedir, sobre o clamar, sobre o orar. Só que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, conforme o seu poder que opera em nós. E é o que Paulo está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não permita que nada venha abalar a sua fé. E Romanos capítulo 10, continuando a leitura, ele diz, porque com o coração, capítulo 10, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quando nós invocamos o Senhor, Ele responde. Vemos isso desde o Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias, capítulo 29, capítulo 33, Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E agora ele está dizendo, se você invoca, se você clama, se você ora, se você dobra os joelhos e busca ao Senhor, Ele abençoa, não há distinção, é para todo aquele que crê. Eis aí a diferença. Jesus, quando morreu na cruz, ele fala, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, o sangue dele derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, é para todos, mas para todos aqueles que creem. Eis a diferença. Será que o seu coração você crê, acredita na totalidade? E ele encerra o versículo 12, dizendo, versículo 13, perdão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia muito fala sobre salvação, a Bíblia muito fala sobre vida eterna, e eu encerro essa mensagem, ainda que breve, falando, e lembrando mais uma vez, boca, coração e salvação estão ligados. A boca fala aquilo que o coração está cheio, então cuidado, mas muitos enganam, muitos falam não que está no coração, porque lobos disfarçados de ovelhas, falsos profetas, falsos mestres. Jesus disse que haveria, que se possível enganaria muitos, mas agora ele traz a responsabilidade pessoal. Deus, ele está nessa noite olhando, sondando os nossos corações, a começar pelo meu, aos nossos corações. Aonde está o nosso coração? E quando nós falamos de confessar, Mateus capítulo 10, para encerrarmos, Mateus 10, 32 e 33, palavras de Jesus, como Jesus falou sobre o céu, sobre salvação, mas também falou muito sobre o inferno. E Mateus capítulo 10, o versículo 32, ele diz assim, portanto, Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está
nos céus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus vai falar, exatamente o que Paulo está falando. Com a boca, confessar. Só que não apenas com os lábios, mas com o coração. Mas aquele que negar, não negue Jesus, não negue o Senhor. Tem um que negou 3 vezes, mas depois foi tratado, se arrependeu, virou um grande evangelista, foi advertido por Jesus: hoje mesmo me negarás 3 vezes. Aí Jesus é levado, o galo canta e ele nega Jesus. Mas quando você olha o livro de Atos, ele prega, Pedro está ali sendo usado, há uma verdadeira conversão. Mas nós não podemos negar Jesus. Jesus fala: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E é o que Paulo está dizendo: se com a sua boca você confessar Jesus como seu Salvador e crer no seu coração, não adianta apenas ter a boca falando, mas o coração está longe de Deus. Não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração na presença de Deus. Que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos viver como Gálatas vai nos ensinar, Paulo escrevendo aos Gálatas, e falou muito ao meu coração. Nós vivemos pelo Espírito, mas também andamos pelo Espírito. Viver pelo Espírito é uma coisa, andar pelo Espírito é outra. Andar pelo Espírito é você, dia a dia, momento a momento, estar conectado, é o orar sem cessar, é você estar ali temendo a Deus, temendo ao Senhor. Então fica essa reflexão nessa noite. Os nossos lábios, o que tem proclamado? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que talvez você com seus lábios hoje, talvez pelo momento de tristeza, talvez pelo momento de dúvida, eu creio no Deus Todo-Poderoso que muda histórias, e um Deus que coloca um novo cântico nos lábios, um Deus que coloca um cântico de alegria, um Deus que faz tudo novo. Coração, aí é você e Deus. Como está o nosso coração? E fé, crer, acreditar na nossa salvação. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, dê liberdade, comece a abrir o seu coração, dê liberdade ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo de Deus ir enchendo, deixe o Espírito Santo de Deus ir preenchendo, deixe o Espírito Santo de Deus ir trabalhando no coração de carne. Ele tem que ser, não pode ser um coração de pedra. Que nós possamos diante de Deus, diante do Senhor, com o nosso coração sermos aprovados. A palavra de Deus foi pregada, ouvimos as palavras de Jesus, ouvimos Paulo orientando a igreja em Roma. Você que deseja, não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para vir à frente, mas que deseja ter um novo coração, um coração trabalhado, um coração como o coração de Deus, mais de Deus e menos de você, que Ele cresça e que nós venhamos diminuir, um coração de servo, um coração de adorador, coração de alguém que fala: Senhor, eis-me aqui. Um coração que combate o pecado, um coração que escolhe o reino de Deus, prioriza o reino de Deus, a sua justiça.
Vai, Senhor, vai, Espírito Santo, vai limpando os corações, vai trabalhando, vai preenchendo. Oh, Espírito Santo de Deus, vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Vai quebrando esse vaso, vai quebrando, Senhor. Vai quebrando, vai fazendo um vaso novo, Senhor. Vai tirando o que não te agrada. Ó Deus, queremos tirar aquilo que não te agrada. Nos ajuda, Senhor. Que somos fracos, somos limitados, erramos, pecamos, mas o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados quando confessamos a Ti. Vai limpando, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, meu amado irmão, minha amada irmã, nosso coração não pode ser um porão de pecado. Nosso coração é do Senhor. Eu creio pela fé. O Senhor, Ele é a luz, Ele é a nossa salvação, e todas as trevas estão sendo dissipadas, a incredulidade está caindo por terra, o coração não pode ser incrédulo. Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele diz que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Que caia por terra toda a incredulidade. Em nome de Jesus, ó Deus, vai chamando a intimidade, vai chamando, ó Deus, ao nível mais profundo de intimidade contigo, vai mostrando que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que dá a paz, vai batizando, vai ouvindo o clamor da Tua igreja, vai ouvindo, ó Deus, vai sondando os corações. Tu és o Deus que sonda os corações. Hey, aleluia, 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 glória, glória a Deus. Assim, ó Deus, vai fazendo tudo novo, uma nova história, testemunhos a serem contados, um coração que te agrada, um coração que te ama, um coração que te serve, um novo coração. E que em nossos lábios, a nossa boca venha proclamar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que não falte em nossa boca um cântico, que não falte em nossa boca a gratidão. Em tudo dai graças. E principalmente que não falte em nosso coração a fé, que através dela, é crendo que nós alcançamos a salvação, como tanto o Senhor nos ensinou. Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração.